A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a outra vez estamos na casa do Senhor. Essa semana nós iniciamos desde o dia 1º uma campanha chamada Eu e Minha Igreja. Estamos tendo culto todos os dias e encerra agora dia 14. E hoje sobre a liderança do Ministério de Homens, especificamente porque também celebra-se o Dia dos Pais. Eu quero desejar a todos os pais aqui presentes, a todos que nos assistem, que eterno Deus abençoe a vida de vocês. Grato pelo meu filho biológico, que me abençoou este dia. Grato à minha filha do coração, que nas primeiras horas já ligou dizendo Feliz Dia dos Pais. Grato aos meus filhos espirituais que me felicitaram. Que o Senhor abençoe todos em nome de Jesus. E eu não poderia falar outra coisa nesse culto senão sobre paternidade. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Porque é sobre esse texto que eu quero pregar esta noite e gostaria que você lesse comigo algumas coisas nesse texto. Quando nós falamos de Lucas 15, nós lembramos de uma expressão que ficou conhecida entre os pregadores como o capítulo, a seção dos achados e perdidos. Até porque no capítulo 15 se conta 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. E esse ficou conhecido como o capítulo das coisas perdidas. E é no versículo 11 que vai se falar a terceira e última palavra. E ela começa no versículo 11 dizendo assim: certo homem tinha 2 filhos. A partir desse texto a gente começa a narração sobre a parábola do filho pródigo. Pródigo é o filho que se perde, o filho que sai, que se distancia. Então as pessoas falam muito sobre esse texto a partir da perspectiva do filho que sai de casa, do filho que vai embora, do filho que perde, se lança tudo às orgias e volta sem nada. Outros trabalham sobre a perspectiva do filho mais velho que fica em casa e está tão perdido quanto o outro que saiu, porque se um se perde lá fora, o outro se perde aqui dentro. Mas um dia, lendo sobre esse texto, me chamou a atenção que este capítulo, esses versos do 11 em diante, falam por repetidas vezes a expressão pai. Se fala dos filhos, fala mais ainda do pai. Na versão Almeida, são 12 vezes que se repete essa expressão pai. Pai, pequei contra ti. Pai, não sou digno. E o pai, e o pai, e o pai. Então, eu quero hoje construir uma mensagem sobre a perspectiva sobre o pai dos filhos pródigos. E falando sobre este pai, eu quero pensar algumas coisas nessa mensagem, até porque muitas pessoas não conseguiram construir uma boa relação com Deus Pai, porque nós somos de uma formação, a nossa cultura, a nossa geração brasileira, ela não carrega em si a figura sempre de um pai. Basta você olhar, as estatísticas dizem que a maioria das famílias são formadas por uma mãe solteira, uma mãe que cria seu filho e ela se obriga a ser o pai e a mãe. Então muitos de nós que chegamos na igreja não temos uma boa imagem do que significa paternidade. Por quê? Porque não carregamos isso. E se isso é distante para você, é só olhar para mim. Eu sou filho de pai separado. Eu vi meu pai biológico uma única vez aos 23 anos e depois disso não mais o vi, ele faleceu. Eu fui criado por pais adotivos e ainda assim minha mãe passa por um outro divórcio, então eu não tive uma figura de pai. E na minha infância, paternidade para mim era uma coisa muito distante. Se falava do Dia das Mães, mãe, 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 mãe. Mas se quando falava Dia dos Pais, pai, pai. É quando eu venho a Cristo que eu começo a perceber que Deus é chamado na Bíblia de pai. Mas a minha relação com Deus só ganha uma nova proporção quando eu sou pai. Quando Deus me agracia com a paternidade e criando o Cainã, ensinando o Cainã, educando o Cainã, eu descobria cada vez mais, quando eu era pai, a presença e a figura de um Deus que é pai. Então eu quero começar essa mensagem dizendo que está na hora de nós corrigirmos a visão que temos de Deus, porque muitas pessoas têm uma visão pequena de quem é Deus. Mas eu quero que você amplie sua visão e descubra que Deus é. Mas o que isso significa? Deus é pai, o que isso significa? E é no capítulo 15, é nos versículos 11 em diante que eu quero dizer algumas coisas para você. A paternidade de Deus revela para mim, primeiro, que Ele é provedor. No versículo de número 17, diz assim: e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu, prega comigo, quantos trabalhadores de meu têm pão com fartura?
Sabe o que o menino está dizendo? Este filho que foi embora, que se distanciou e que gastou toda a sua parte da herança nos prazeres, nas orgias e percebeu a duras penas o quanto isso lhe gerou prejuízos, agora caindo em si, quando está trabalhando, botando comida para porcos e desejou, a Bíblia não diz que comeu, mas desejou de tamanha fome a comida, as comidas dos porcos, ele lembrou-se que na casa dele até os empregados comiam com fartura, até os empregados eram bem alimentados. Então pensa comigo, se os empregados tinham pão com fartura, imagine os filhos. E isso diz para mim que Deus Pai é um Deus provedor, é um pai que cuida, é um pai que supre as necessidades, é um pai que sabe o que você precisa antes mesmo de você dizer. Só que Deus sabe muito bem diferenciar o que é necessidade e o que é uma escolha sua, porque nem sempre as nossas necessidades é o de fato que nós precisamos. Eu quero isso, mas querer não é precisar. E Deus não trabalha com aquilo que eu quero, Deus trabalha com aquilo que eu preciso. É por isso que está escrito que Ele é poderoso para suprir cada uma das suas necessidades, sejam físicas, biológicas, emocionais, familiares, conjugais, sejam espirituais. Deus é suficiente para isso. E deixa eu contar para você uma coisa. Nessa minha caminhada com Deus, que já caminha para 3 décadas, são 29 anos de fé, um dia, na cidade de Teresina, quando nós fomos embora daqui em 2011, agora pastoreando em Teresina, logo de início nós enfrentamos uma dura realidade de que o gasto da cidade grande é bem maior do que o gasto de uma cidade pequena. Só de combustível para ir e voltar ao culto, todos os dias eram 14 quilômetros. Então o gasto de combustível, o gasto de aluguel, tudo isso fez com que as nossas finanças ficassem um tanto apertadas. E para piorar a situação, naquele mês, naquele fatídico mês, a igreja passou por algumas dificuldades, e quando passa-se dificuldades, a prioridade, paga-se todas as contas, depois paga-se o salário pastoral. Então o salário atrasou, e nós estamos numa situação tanto apertada, numa cidade estranha, recém-chegada em Teresina, numa capital, onde as pessoas pouco se relacionam. Então, minha esposa me chama, e vocês conhecem bem essa história, eu quero repetir só para fixar isso na sua memória. Minha esposa me chama e diz: Adriano, nós precisamos nos organizar com aquilo que temos até sair, porque a gente não sabe quando vai sair o salário. Então o nosso salário já está cronometrado, e o que nós temos aqui são R$10. Você vai na feira, você vai lá no mercantil do irmão Edmilson, que é um irmão da igreja, e você vai comprar 1 quilo de frango, na época custava R$6, você vai comprar R$2 de pão e você vai comprar R$2 de tempero. Forma-se os R$10 e a gente vai se segurar com esse dinheiro. Obediente como sou, eu vou para cá, para o sacolão do irmão Edmilson, e quando eu chego lá, a primeira coisa que o irmão Edmilson diz é: Pai do Senhor, pastor, você chegou na hora certa. Olha essa tilápia, e puxou o peixe. Eu amo tilápia. Pastor, isso é a sua cara. Eu disse: irmão Edmilson, eu não quero tilápia. Eu quero R$6 de frango, R$2 de pão e R$2 de tempero. Mas eu não acredito nisso não. Mas essa aqui, aí puxou uma peça de carneiro. Esse carneirinho tá gordo. O senhor não vai levar? Irmão Edmilson, eu quero R$6 de frango, 2 de pão e 2 de tempero. O irmão Edmilson entendeu? Peguei minhas 2 sacolinhas. Quando eu chego em casa, que eu estou chegando, o telefone toca, o irmão Edmilson ligando de novo: pastor, volte aqui. Diz: Carminha, ele vai insistir, vamos comprar. Ele confia na gente, a gente ganha um prazo. Enquanto eu volto para lá, pensando que ele iria fazer isso, a Carminha entrou em oração e disse assim: Deus, a gente está passando isso porque a gente está na cidade grande. Porque na cidade pequena, todo mundo é amigo, todo mundo, um traz uma abóbora, um traz um feijão, um traz uma macaxeira, e a gente não estaria passando isso. Agora a gente está aqui na capital. Eu estou chegando no sacolão, quando ele disse assim: pastor, você nem saiu daqui. O telefone tocou. Disse: que foi, homem? Uma irmã que soube que o senhor está morando aqui, empresária do ramo de temperos, ligou e disse: enquanto o Adriano morar em Teresina, libere para ele uma cesta. E aí ele disse o valor. E agora todo mês o senhor tem uma feira. Eu disse: traz a tilápia, traz o carneiro, meu filho. E foi trazendo. Cheguei em casa com um monte de sacola. A mulher disse: cristão, o que é que tu fez? Eu disse: calma. Olha, contei a história para ela, e quando eu estou contando a história para ela, sabe o que Deus disse? Eu sou Deus do interior e da capital, eu é que cuido de você.
Deus é Deus que cuida, não importa onde você está, não importa a circunstância, não importa quem está no governo, não importa a situação econômica, se dólar subiu, se dólar caiu, não importa se o inverno foi fraco, se o inverno foi forte, se o caju migrou, não importa, Deus é quem cuida da gente. Nós precisamos entender que Deus é cuidadoso. Dá para você dizer para quem está perto de você, Ele é quem cuida de você. Pai, não deixa faltar. Os pais que estão aqui sabem disso, quanto nós nos importamos em não ver os nossos filhos passarem dificuldades. E se nós, diz Lucas no capítulo 11, se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai dará àqueles que pedirem. Deus é quem cuida de você. Deus é quem cuida de você. Mas a mensagem não acaba aqui. Nesse mesmo texto, nós também temos uma outra proposta, uma outra apresentação que revela a paternidade de Deus. E esta é preciso você aquietar para ouvir um pouco. Deus não é ditador. Deus não é um ditador. Por quê, pastor? Porque quando o texto diz assim, versículo de número 12, o filho mais moço disse ao seu, olha para a Bíblia, o filho mais moço disse ao seu pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu. Queridos irmãos, ninguém tem direito à herança enquanto o herdeiro, o dono da herança estiver vivo. Mas o filho mais novo é tão atrevido, tão desrespeitoso, que chegou para o pai e disse, pai, para mim o senhor parece que já morreu. Para mim nem faz tanta diferença. Então faz o seguinte, me dê minha parte da herança. E o pai vai pegar a parte da herança e ainda vivo dá para o filho. Ele poderia dizer assim, me respeita, moleque. Tu está pensando que eu sou o quê? Ele poderia dizer duras palavras, mas sabe o que o texto diz? Que ele deu. Sabe por que ele deu? Porque Deus não obriga ninguém a amá-lo. Deus não quer ninguém forçadamente servindo Ele. Se tem uma coisa que você precisa entender é que Deus não tem necessidade da sua adoração. Um dia surgiram por aí um contexto teológico dizendo que Deus criou os homens porque tinha necessidade de adoração. Pare com isso, Deus nunca precisou. Deus sempre foi autossuficiente, supremo, é por isso que Ele é Senhor da vida. Deus não tem necessidade do seu recurso, do seu cântico, da sua palma, da sua atenção. Deus não precisa. Deus, não precisando disso, não obriga ninguém a estar perto dele. Quer andar com ele? É você que escolhe. Quer abandonar ele? É você que escolhe. Sabe, é por isso que quando Adão quis pecar, Deus não interviu. Deus poderia dizer o seguinte, corta a árvore para que Adão não coma do fruto proibido. Quando Davi quis pecar, Deus não proibiu. Ele poderia ter cegado os olhos de Davi para ele não ver Betseba. Quando os homens quiseram pecar, ele não interviu, porque Deus não obriga ninguém a amá-lo. Deus não é um ditador. Você tem que me amar, você tem que fazer isso, senão eu vou pesar a mão sobre você, e você, e você, e você. Pare com isso, essa não é a visão de Deus. Essa é a visão de coronel. Ou você faz, ou então você vai pagar as consequências. Você paga as consequências porque tudo que você planta, mas não porque Deus quer te forjar. Sabe, irmãos, muitas pessoas estão dando as costas para Deus. Muitas pessoas estão indo embora, abandonando Jesus depois de cantar no altar, depois de experimentar das dádivas divinas, e você pensa que Deus vai te obrigar a ficar. Se tem uma coisa que Deus deu a mim e a você quando Deus nos criou, chama-se um negócio livre-arbítrio. A liberdade de escolher ficar ou sair, a liberdade de estar ou não estar. Se você quer servir ao Senhor, então essa deve ser sua escolha. Se você quer abandonar o Senhor, essa é a sua escolha. Então nunca mais use desculpas. Eu deixei Jesus por causa do Antônio, eu deixei Jesus por causa da Maria, eu deixei Jesus por causa do Francisco, eu deixei Jesus por causa do Pedro, eu deixei Jesus por causa de alguma pessoa. Não, você deixou porque você... Não, estou servindo Jesus por causa do pastor. Não, estou servindo Jesus por causa da igreja. Não, senhor. Você está servindo por causa da sua escolha. Porque para amar Jesus eu não preciso de outras coisas a não ser de uma decisão. Jesus disse, quer me seguir? Venha e siga-me. É beber da água? Venha e beba. Ele o convida, e isto revela a paternidade de Deus, de um Deus que não é tirano, que não é ditador, que não impõe, que não obriga, mesmo sabendo que isso vai gerar duras penas para a pessoa. Porque quando o filho saiu, e ele pega a sua parte da herança, e eu imagino aquele garoto agora, eu vou usar uma expressão cearense, estribado,
ele agora sai pela rua, eu devo imaginar ele andando todo com o peitoral para cima, agora eu vou viver, agora eu vou fazer isso, e ele sai, e as minas chegam para perto dele, os amigos chegam para perto dele, e ele curte, ele vai, e vai viver a vida dele, e em nenhum momento, o texto disse que o pai foi atrás. Quando as ovelhas se perderam, o pastor foi atrás. Quando a dracma se perdeu, a mulher foi atrás. Mas quando o filho se perdeu, o pai não foi? Porque Deus, e isso revela sobre a paternidade de Deus, Deus não trata ninguém com autopiedade, autocomiseração. Oh, tadinho, vem cá. Sabe, irmãos, quando o menino apronta, eu sou pai. Quando o menino apronta e a gente começa a tratar ele desse jeito, a gente ensina o menino a ser mais sem vergonha. Menina aprontou e você bate e diz, você está piorando seu filho. E se nós estragamos um filho quando agimos assim, você acha que Deus vai tratar você como? Oh Deus, pare com isso. Viu? Lembra de Elias? Senhor, todo mundo morreu, só eu escapei. Olha o que Deus está dizendo. O que você faz aí, rapaz? Você está pensando o quê? Tem 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal, moço. Como dizia o pastor Costa, você está pensando que é a última Coca-Cola no deserto, e Coca-Cola no deserto é quente. Você pensa que é a última bolacha do pacote, e a última bolacha sempre vem? Você está pensando que você é o quê? Que Deus vai viver atrás de você, como que, sabe, tentando tudo para chamar a sua atenção. Não, Senhor, pare com isso. Deus se importa com você, ama você, mas Deus não trata você com autocomiseração. Quando Davi vai pecar, Deus diz assim, essa é a sua escolha, vá. Quando Adão vai pecar, essa é a sua escolha, vá. Mas Deus não trata isso, diz, oh Davi, por que você fez isso? Davi, tanto que eu te amo, tanto que eu cuido de você, tanto que eu faço isso por você. Não, Deus não faz isso. Quando eu olho para o livro de Gênesis, eu encontro uma mulher, essa mulher chama-se Agar. Ela agora tem a alegria da maternidade, mas ela, por ter se tornado esposa de Abraão, a concubina de Abraão, e gerar um filho para ele, ela agora está se achando, e ela se acha no direito de humilhar a Sara. Sara, então, põe ela para fora, e ela sai. Quando ela sai, que o filho está morrendo de fome e sede, ela fica ao pé do poço chorando. Sabe o que Deus diz assim? Volte e se humilhe a sua senhora. Deus não diz assim, oh Agar, é porque Sara está com inveja de ti. Oh Agar, olha, eu vou fazer de ti. Deus vai cuidar de ti, Sara. Deus vai cuidar de ti, Agar. Deus vai cuidar de ti. Mas você tem que voltar e se humilhar a sua senhora. Porque Deus não trata ninguém com tapinha nas costas. Paternidade é corrigir quem você ama. É por isso que Deus nos corrige e nos confronta. Se você quer andar com Deus, aprenda a ser puxar as suas orelhas. Se você reconhece que Deus é seu pai, então pare de ficar se esperneando. Ah, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Porque senão você se perde. Ah, Deus, por que eu estou fazendo? Porque isso foi suas escolhas. Ah, mas o Senhor não se importa comigo. Epa, para com isso. Sabe, quando eu leio o livro de Romanos, diz assim, ó, nada nos separa do amor de Deus. E de fato nada nos separa. Porque independente do que vai acontecer, Deus vai continuar me amando. Mas eu me separo do amor de Deus. Então não é Deus que está distante de mim, sou eu que estou distante dele. E sabe o que é fenomenal nessa história? É que quando o filho vai, o pai não vai atrás, mas o pai não fica com o coração rancoroso. Porque isso não mudou o que o pai sentia por ele. O que é que o pai sentia pelo filho? Amor. O que é que o pai sentia pelo filho? Amor. Ele o amou. É por isso que todos os dias ele está na varanda. Sabe por que ele está na varanda? Esperando. Um dia ele vai voltar. Ou seja, ele não ficou dizendo assim, eu não quero mais nada com aquele infeliz, foi embora, gastou, me desrespeitou. Não, Deus não faz isso. Isso é o que me surpreende, irmão, em Deus. Deus não nos trata com autopiedade, com autocomiseração, respeita as nossas escolhas, mas mesmo a gente fazendo o que a gente faz, Ele nunca deixa de nos amar. Irmã Maria Justina sabe disso muito bem, o quanto Cainã chorou e deu trabalho na sua infância. Mas o menino chorava, irmão, porque gostava, chorava mesmo. Ele começava a chorar 2 horas da manhã, e eu não estou exagerando, o relógio batia. Eu morei vizinho a Maria Justina, o pobre do seu Chico, o negrinho que tinha que acordar cedo para matar os animais. Disse assim, esse menino não dorme não, é? Depois eu me mudei para a casa que era a vizinha Maria Doê, a pobre da Maria Doê, chegou para mim e disse, pastor,
deixa eu lhe dar um conselho com seu filho. Eu tinha vergonha, a gente ia para um retiro, chegado no retiro, todo mundo amanheceu e disse assim, eita, mas tinha um meninozinho outro que chorava, e eu e a Carminha, ó. Mas todos os dias, mesmo tendo que acordar 2 horas da manhã, ele chorava de 2 às 4h30. Eu nunca deixei de amar o Kainan. Era um negócio assim surreal. Rapaz, eu estou com sono, mas eu te amo, rapaz. Eu tenho que trabalhar com sono e cansado, mas eu te amo. E se nós amamos, imagine. Deus te ama, camarada. Irmão, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus amando Paulo. O cara que matou, perseguiu os cristãos. A história de Roma diz que ele era cruel e algoz, ele respirava ameaça. Ele entrava nas sinagogas e arrastava as famílias. Quantos homicídios, e não apenas homicídios, mas ele matava os que amavam Jesus. E depois Jesus aparece para Saulo e diz assim, Saulo, por que você me persegue? E ele ama, se revela, se apresenta e faz de Paulo aquilo que nós conhecemos que Paulo se tornou. Deus ama Davi, mesmo Davi tendo feito o que ele fez, ele o ama e diz, é um homem segundo o meu. Explica isso para mim. Eu estou lendo a história dos reis, e nos livros de crônicas eu me deparo com a história de um moço chamado Manassés. E sabe que a Bíblia diz em Manassés? Que ele assume o reinado, e quando ele assume, primeiro, ele levanta altar de idolatria. Segundo, ele começa a agir com necromancia, consultando pelos mortos. Depois, ele começa a adorar sols e as estrelas, a astrologia. Depois, ele levanta altares dentro do templo, profanando o santuário. Todo tipo de bagunça Manassés fez, irmão. Mas sabe o que diz o texto? Manassés caiu doente. Quando caiu doente, ele se humilhou, e a Bíblia diz que ele se humilhou profundamente, e a Bíblia diz, e o Senhor o perdoou, e lhe curou da sua enfermidade. Irmãos, isso é amor, gente. Como é que o camarada é profano, é o que é, e ele ama e ouve as orações dele? Eu estou muito longe de chegar perto desse amor, e é isso que diferencia a paternidade de Deus, porque ele nos ama. Nada do que você faz diminui o que Deus sente por você. O mesmo Deus que te deixa ir e que não vai atrás de você, não muda o que Ele sente por você. O Pai está aqui, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, eu vou estar aqui pronto para receber Ele. E sabe, a prova de que Ele ama estão nas ações. Quais são as ações? Enquanto o filho sai e o pai ali fica, o texto vai dizer no versículo de número 22, que quando o moço voltou, versículo 22... O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Peraí. Trazei a melhor? Quando ele foi embora, ele não levou as roupas, não? Trazei, põe um anel no seu dedo e sandália nos pés. 24, porque este meu filho, 23, tragam também o novilho cevado. Como assim? No dia em que o filho saiu, o pai botou um bezerro na estrebaria e disse, engorde, porque quando ele voltar, nós vamos fazer festa. Isso é ações. Ele pode ter saído, mas eu continuo amando. Faça a roupa dele, prepare a sandália dele, prepare, engorde o bezerro. E quando o filho chegou, o bezerro não ia ser engordado, o bezerro já estava cevado. Isso é ações. Dá para você perceber que Deus te ama pelas ações que Ele faz em relação a você. Olhe para mim, como foi seu dia hoje? Pastor, passei muita luta, mas você enxergou que Deus te livrou? Você poderia ter morrido de um acidente, você poderia nem ter acordado, você poderia estar numa situação bem mais adversa. Quantas coisas Deus não já fez para mostrar que te ama, camarada? Quantas coisas Ele coloca pessoas perto de você, para onde você se vira tem alguém dizendo assim, ó, Jesus te ama e quer te salvar. Isso é cuidado, é Deus preparando o caminho da tua volta. Quantas vezes Deus falou com você em sonhos, falou com você estava no meio de uma festa, e de repente um caba bêbado chega para você e diz, rapaz, e aí tu faz aqui? Deus preparando o caminho para dizer, volta, porque seu pai está te esperando. Mas você não está observando as circunstâncias. O problema é que a gente só enxerga Deus nas coisas grandes. Ele vai aparecer para mim, eu vou ter um sonho, e para com isso. Deus se revela em coisas pequenas, naquele irmão que chegou e disse, estou orando por você, naquela pessoa que se importou e disse, vamos para o culto hoje. Sabe por que você chegou aqui? Porque Deus se importa e preparou o caminho. Mas você acha que essa mensagem foi feita à toa? Isso mostra que Ele se importa e que Ele ama você.
E a minha pergunta é: até quando você vai relutar em ficar lá querendo comer a comida de porcos, se na casa do Pai é bem melhor? É bem melhor. Seu Pai te ama, seu Pai se importa, preparou o caminho, e quando você voltar, Ele vai receber você, Ele vai abraçar você, Ele vai sarar suas feridas, Ele vai enxugar suas lágrimas, vai mudar suas vestes, vai mudar a sua história, vai te dar uma nova identidade, e vai dizer para todo mundo: alegrem-se comigo, porque meu filho estava morto e reviveu. Reviveu. Eu caminho para o final da mensagem. Pastor, que maravilha, né? Deus é bom, mas Deus só é bom com os que saem, e os que ficam dentro de casa, pastor. Porque, pastor, eu estou tanto tempo na igreja, pastor, eu criei os dentes dentro da igreja, sou crente há muito tempo, sirvo a Jesus, eu nunca andei vivendo minha vida aí aprontando, fazendo um monte de coisa por aí, pastor, e olha como está a minha vida, pastor. Olha como é que eu estou orando, eu estou vindo para o culto, estou lendo a Bíblia, eu poderia estar em qualquer lugar, escolhi servir a Deus, mas olha o que eu estou passando, pastor. Olha como é que está a minha casa, olha como é que está meu casamento, olha como é que está a minha vida financeira, olha como é que está a minha vida emocional, olha como é que está a minha espiritualidade. Pastor, que história é essa? Deus só se ama, só se importa com quem sai, então eu vou sair para ver se Ele me ama, porque eu estou dentro da casa e Ele não se importa comigo. É por isso que no início da mensagem eu disse que essa história fala de dois filhos, os que se perdem lá fora, os que se perdem. Porque o filho que estava aqui dentro de casa, quando o pai estava aqui matando um bezerro e fazendo um churrasco, o filho mais velho se aproxima. E olha o que diz o texto, capítulo 15, versículo 28. E ele se indignou, talvez como você está agora, e não quis entrar. O pai, porém, saiu e procurava conciliá-lo. O que ele vai dizer para o pai? Ele responde ao seu pai: há tantos anos que eu, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para se alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Ele está indignado, aborrecido, como talvez você esteja agora. Como é que pode? Eu estou aqui, eu estou servindo ao Senhor, e tal, e tal, e tal. E aqui está a grande diferença. Eu disse no início dessa mensagem que Deus é pai, mas a grande pergunta é: você é filho? Porque muitos de nós estamos dentro da igreja vivendo como vivia esse menino. Ele diz assim: há tanto tempo eu te sirvo. Tem muita gente que está numa relação com Deus de patrão e servo, de trabalhador e escravo. Aquele filho enxergava o seu pai como patrão, e é por isso que ele diz assim: há tanto tempo eu te sirvo. Qual é a resposta do pai? Versículo 29. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho. Porque para o pai ele era filho. Tu sempre estás comigo. E não percebeu que tudo que é meu, tudo que é meu, tudo que é meu, tudo que é meu. Pare de agir na igreja como servo. Mais do que servos, nós somos filhos de Deus. Muitos irmãos morrerão na fé sem experimentar a paternidade de Deus. E por quê? Porque carregam traços passados. De um pai que foi ausente, de um pai que não foi presente, de um pai que não foi amável. Então não consegue se derramar na presença do pai, não consegue se achegar. E vivem como servos, vivem como escravos. Trabalham para Jesus. Você sabe o que Deus disse para mim nos últimos 60 dias? Filho, curta mais a minha presença, curta mais a minha paternidade, porque mais do que servir o Senhor, Ele quer que nós descubra a relação de pai e filho. E quando a gente descobre de pai e filho, sabe o que Ele diz? Tudo que é meu. Eu estou ouvindo demais essa frase lá em casa. Minha casa, meu carro, esse sapato é meu, essa blusa é minha. Está tomando posse de tudo. É isso que filho faz, toma posse de tudo. Daqui uns dias você procura o seu sapato e não está mais, o filho caçou e levou. Você procura aquela blusa, cadê aquela blusa do guarda-roupa? O filho vestiu, gostou e levou. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo que é meu é seu. Tudo que é de Deus Ele oferece aos seus filhos.
mas a gente não está sabendo usufruir porque nós temos uma visão. Eu te sirvo, e Deus está dizendo: meu filho, meu filho. Sabe por que você está passando isso que você está passando, mesmo sendo um bom crente? Porque você ainda não descobriu a paternidade de Deus. Você ainda não descobriu o que é relacionar-se com Deus e vivê-lo chamando de Pai. Fique de pé, por favor. O Pai me adotou e o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou e o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Se você é filho, adore ao Senhor. O Pai está aqui, chamando os seus filhos para desfrutar da sua presença. Aproxime-se de seu Pai. Ele o ama, o corrige, mas prepara o caminho da volta. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Sabe o que ele diz? Sabe o que ele diz? Que somos os teus filhos. Só quem é filho, só quem é. Que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Levante sua mão e cante assim. O Pai me adotou e o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus e meu Pai, Abba Pai. Aleluia. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Aleluia. deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Somos os teus filhos. Põe a mão no seu coração. Somos Comece a declarar os teus isso. filhos. Eu sou filho. Eu sou filho. Deus é meu Pai. Somos Eu sou filho. os teus filhos. Ele vai cuidar de mim. Ele vai me corrigir. Ele vai me confrontar. Somos Mas Ele não os vai me teus abandonar. filhos.
volte para a casa do Pai. Volte para a casa do seu Pai. Aonde está você? Filho, seu Pai te ama e está esperando por você agora. Aonde está você? Meu Pai está aqui, quer curar suas feridas, te dar uma nova identidade, mudar a tua realidade. Volte, volte, volte. Volte, volte, volte. Até quando? Até quando você vai insistir em caminhar os seus próprios caminhos? Você não precisa chegar ao fundo para descobrir que há um Pai que sempre te amou. Volta para a casa do Pai. Sinto falta da sua voz. Volte para a casa do Pai agora. Quer se reconciliar? Vem cá. Me chamando pra entrar. Não é crente, quer tomar uma decisão? Vem cá. Vem cá. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Pra onde nós iremos, Senhor? Pra onde? Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Paizinho, às vezes a gente está perdido mesmo estando dentro de casa. Estamos na rotina de ir aos cultos, lemos a Bíblia como uma obrigação e vamos construindo uma caminhada mais de servo do que de pai. Senhor, é por isso que nós estamos deixando de usufruir o que o reino de Deus tem. Poderíamos estar vivendo uma vida mais abundante, mas estamos vivendo gotas de um oceano que deveria ser tão profundo. Estamos satisfeitos com os serenos enquanto existem tantas coisas que o Senhor tem para derramar. Perdoe-nos as vezes que fomos o filho perdido, fora ou dentro de casa. Senhor, não é a casa que faz a diferença, é o Senhor que está nela. Senhor, te amar e te servir foi a melhor das decisões que eu tomei. Quando eu te encontrei, eu encontrei razão para viver, Senhor. Te chamar de Pai me traz tanta tranquilidade. Tu és meu Pai. Me ensina a ser seu filho. Me ensina a viver uma vida contigo, Senhor. Uma relação de intimidade, onde não há barreiras entre nós. Onde eu posso ir e sentar no seu colo, botar a cabeça no seu peito, chorar as minhas dores. Onde eu posso abrir a geladeira e comer do que tem por causa da relação que nós temos de intimidade. Me ajude a acessar as coisas espirituais sem reservas. Confiar no Senhor na minha vida. Perdoe-nos pelas vezes que fomos os filhos pródigos dentro de casa. Meu Pai, eu preciso de você. Obrigado por não desistir de mim. Se tiver alguém orando aqui, Pai, da mesma forma que eu estou orando, perdoa ele, renove ele, abençoe a vida dele.
não desista de nós, porque sem Ti nada podemos fazer. Eu te chamo de Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai.